Tô te falando com o Paloma Totti, eu e o Eneguinho que estão aqui comigo, Ah, Paloma. que graça. Feito pela minha mãe, Latife, nossa ouvinte querida, que todos os dias acompanha aqui o Band News no meio do dia. Nós queremos saber, deixa eu pegar aqui, peraí. Ou ele segura o Eneguinho, ou segura o microfone, Eu ou... peguei o microfoninho dele, ó. Microfone do Microfoninho Eneguinho. dele, né? E ele quer saber as novidades da rodada, né, o Eneguinho? É isso aí, a Paloma tem que contar. Então, Paloma, conta pra gente, deixa eu botar ele de volta Vamos lá. lá, porque ele já comeu hoje. Tem novidade, não tem, Paloma? Sempre tem novidade. Novidade. Teve rodada ontem da É, Libertadores, então mas conta assim, tudo, pô. nada novo, viu? O Palmeiras continua arrebentando, aproveitando a oportunidade, no caso de ter um jogador a mais. O Corinthians continua numa baita draga. O Flamengo também não diz muito a que veio, um segundo tempo terrível, mas o destaque mesmo fica pro Corinthians, viu, Eneg? 0-0 contra o Argentino Júnior, lá pra parte final do segundo tempo, tinha um jogador a mais em campo, mas o Corinthians melhorou, mas melhorou pouco, é pouco demais. Eu vejo aí as entrevistas, porque não tomou gol, sistema defensivo. Cara, 0-0 é pouco pro Corinthians. A temporada que faz até agora é terrível, 8 jogos sem vitória, são 5 derrotas, 3 empates. Nessa era aí, com o Duílio na presidência, são 6 trocas de técnico. E aí a gente fala na questão da gestão, né? Então passou Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca e Luxemburgo, né? E o Luxemburgo agora, desde que chegou, ainda não venceu. O Corinthians tem lampejos de bons momentos, mas precisa aproveitar melhor as oportunidades. Né? Então, assim, e aí esses dias eu tava vendo uma entrevista da Leila Pereira, até tentei achar de novo, passou ali pelo Instagram, e é impressionante a diferença, né? Ela tava falando da chegada do avião do Palmeiras, que chega agora no fim do mês, e ela pensando em diminuir um pouquinho, deixar, acho que tem 100 lugares, e ela queria dar mais conforto para os jogadores, ou seja, uma realidade totalmente diferente, né? E um time que focou muito em gestão, acertou muito num técnico que faz uma era maravilhosa, né? A melhor, histórica, e aposta em contratações, e aí agora a possibilidade de um Veiga sair, já tá de olho na chegada de um outro jogador. Então, é a marca de uma gestão consistente, né? E que reflete dentro das 4 linhas, não é o caso do Corinthians. O Corinthians agora enfrenta lesões com seus medalhões, né? Paulinho agora vai encarar um departamento médico, lesão séria, o que me parece. O Fagner ficou um bom tempo fora, Renato Augusto também tá fora, o Cássio ontem teve uma amidalite e não foi pro jogo, e aí você traz de volta o Romero, Eneg. Não dá, Eneg. Não tem condição. Agora, eu queria te provocar com outra coisa. Fala. A gente viu que foram necessários 10 episódios lamentáveis para que o mundo acordasse para a questão essencial, que é do racismo. Não só no futebol, né? Porque o racismo acontece em toda parte. No futebol tem visibilidade, quer dizer, o Vinícius Júnior, ele tem um sistema de proteção, que são as câmeras voltadas para ele, de alguma maneira, né? E tem um amparo social, todos os dias a gente vê isso. Agora, aqui a gente vive um outro desafio, além do desafio do racismo aqui no Brasil, eu queria te ouvir sobre isso, que é a violência. Será que a gente, agora que não tem um episódio em especial, mas toda semana tem uma briga aqui, uma briga ali, uma briga acolá e tal, tem algo que a gente possa fazer de concreto para tentar, porque isso é uma coisa nacional, isso é uma coisa brasileira, para a gente não passar por um sabor como esse que a gente viu lá fora e poder dar um exemplo e ter paz e as pessoas poderem voltar com seus filhos, netos, irem para o estádio com tranquilidade, sem medo? A gente fala muito isso, principalmente quando tem notícia no jornal, né? A gente fica ali no estúdio revoltado quando acontece algo ligado à violência no futebol também. Já foram feitas algumas medidas, é engraçado, né? Durante a pandemia, um silêncio com relação a esse assunto. A gente não noticiava violência, nada. Por quê? Porque os estádios estavam vazios, né? Aí voltou, os portões se abriram novamente e começou. Briga daqui, briga dali no Nordeste. Então, assim, não dá para tirar. A torcida é parte do espetáculo, né? Tem que ter conscientização, policiamento e medidas drásticas com relação à violência também. É autoridade, né, Oineg? Quando a gente fala disso, é punição, é cadeia, banir dos estádios, uma fiscalização rigorosa que precisa acontecer para que
acabem com as mortes no futebol, que é contraditório, né? A alegria do futebol com tamanha violência. É difícil o processo, viu? Mas eu acho que lá na Espanha agora foi um chacoalhão de conscientização. Acho que a gente precisa fazer um exercício muito individual também, né? De buscar se informar. Eu converso muito com a Cíntia Martins, a apresentadora da Band, e ela me ensina muito a coisa do letramento racial, né? De aprender. Eu pergunto muito para ela porque não entra na minha cabeça, Oineg, o racismo, né? Eu não tenho lugar de fala, né? Então eu gosto de saber, de aprender com ela, que é uma mulher negra, maravilhosa por sinal, e eu não consigo entender, os atos racistas, eles não entram na minha cabeça. Se é uma sensação de superioridade, as pessoas se sentem superiores, é algo que me revolta internamente. Então eu converso muito com ela, ela me explicou um termo agora, o retinto, né, que eles falam, que é a coloração mais escura no caso do Vinícius Júnior. Então eu gosto de me informar, de aprender, de saber o que é sentir isso. Eu acho que cada um deveria fazer um pouquinho desse exercício também, né? Tem que ter punição também, né? Porque, assim como a Paloma, tem muita gente que aprende por bem, né? Tem gente que tem interesse, tá disposto a ouvir, reconhece os erros, porque a gente erra bastante. E tem gente que não quer. Então, nesses casos, tem que entrar com punição, né? No caso da torcida, tem que punir o clube, o time, tem que vir. Se não for por bem, é por mal, né? Então, enfim, excluir, é o que a gente falava ontem, né? Sai de campo, interrompe a partida, traz punição para o clube, porque aí eles vão tomar uma providência em relação a esses torcedores, entre aspas, como um ouvinte bem colocou aqui. Que tal parar de tratar esses bandidos como simples torcedores? Muitas vezes, o Luciano que escreveu, muitas vezes a gente não está falando de torcida, Vândalos, né? São criminosos que estão nas arquibancadas, mas são pessoas que, assim como fazem isso lá na arquibancada, fazem no ambiente de trabalho, na rua, com funcionário, no ambiente familiar. Então o buraco é bem mais embaixo. E só um detalhe, teve também ontem no jogo do Santos, pela Copa Sul-Americana, o Paulo Roberto Falcão, que é coordenador do Santos, cobrou inclusive uma postura mais severa, a diretoria do Santos, uma postura mais severa da Conmebol, não é a primeira vez também que acontece na América do Sul, nessa investigação da denúncia apresentada pelo Peixe sobre as injúrias raciais sofridas por Ângelo e Joaquim durante a partida ontem contra o Audax italiano no Chile. O Ângelo disse que ouviu ofensas vindas das arquibancadas, gritos de macaco. Joaquim também, isso quando ele foi substituído, Joaquim no final da partida. E o caso foi relatado em súmula pelo delegado do jogo. Na partida nada aconteceu. E agora todos esperam um posicionamento da Conmebol também. Ontem o Racing foi multado em R$500 mil, acho que numa partida contra o Flamengo, é isso mesmo, 495 mil por insultos racistas em jogo contra o Flamengo. Então é isso. Hoje mesmo teve uma entrevista coletiva do Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, se explicou ali na péssima conduta que ele teve nas redes sociais com relação ao Vini Júnior e apoiou a perda de pontos por racismo. Então, infelizmente, tem que recair sobre os clubes, todos os clubes ter iniciativas, campanhas de conscientização, de educação à torcida, porque senão tem que punir mesmo, Oineg. É isso aí. Tô te falando, Paloma Totti, que hoje tem um compromisso, 7h20. Jornal da Band, não perca a transmissão simultânea aqui no Band News FM. Beijoca, gente, até mais tarde. Valeu, até.